pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio Da Minha Biblioteca para Sua. Hoje nesse clima assim, mais penumbra. O livro de hoje, acompanhando a série aí que vem em setembro sobre a história do nosso país, o livro que conta sobre um ano muito importante que a gente comemorou o feriado antes de ontem, na segunda-feira, o 7 de setembro, né? 1822, um livro também do Laurentino Gomes. Ele é um jornalista que ele faz muita pesquisa, ele tem assessoria de historiador, ele sempre tem ali a linha de pesquisa, a fonte bibliográfica que ele faz, e é muito legal. E esse livro aqui, ele traz uma história de um jeito muito gostoso da gente entender um pouquinho os entraves da história do Brasil, como foi esse processo de independência, o que aconteceu nesse ano de tão importante, porque não é só o 7 de setembro, né? Teve o dia do Fico, teve o dia do Cumpra-se, teve as ações esplendorosas da Dona Leopoldina, esposa do Dom Pedro, e aí um dos vídeos aí Da Minha Biblioteca para Sua eu falo um pouquinho sobre a biografia dela, então volta aí e se liga nela, que foi muito importante. Na verdade, a nossa independência foi assinada por ela no dia 2 de setembro de 22. E só 5 dias depois ela chega nas mãos de Dom Pedro, que de fato vai lá e grita independência ou morte. Ele estava então subindo de Santos porque a situação política no Brasil neste período estava bastante complicada, né? O rei Dom João VI já tinha voltado para Portugal, uma exigência feita pelos portugueses. Eles queriam o rei de volta, a corte de volta, a família real inteira de volta, e que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa. O Brasil, nesse período, tinha sido elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então ele mudou um pouquinho de status social, né, de status político. E o povo português, né, as cortes portuguesas, a Assembleia Constituinte Portuguesa queria que o Brasil voltasse a ser colônia, portanto voltar a ser explorado. E claro que nós brasileiros aqui daquela época não curtiram nada essa ideia, então a gente tinha várias discussões, né, se vai, se fica, o que acontece, o que vai acontecer com esse país depois disso. E dentro de todas essas discussões, né, o Dom Pedro fica, o resto da família dele vai, ele e a esposa ficam com os filhos, e ele começa então a ser o príncipe regente do Brasil enquanto seu pai está lá em Portugal. E ainda assim existe esse medo, existe a pressão das cortes portuguesas, e já vinha se falando que era preciso fazer a independência. A província da Bahia foi a primeira a declarar-se independente de Portugal, e foi a última a se livrar dos portugueses, né? Mas enfim, aconteceu. Então, Dom Pedro, ele vinha passando ali pelas províncias, vendo o quanto de adepto ele tinha e tudo mais, e enquanto ele estava fazendo essa viagem, aí no momento aqui em setembro ele estava em Santos, aqui no litoral paulista, e estava voltando de viagem. E ele deixou a esposa dele, a Dona Leopoldina, como regente do Brasil, lá no Rio de Janeiro, enquanto ele estava fora. E é nesse momento aí que, recebendo cartas, ela e o José Bonifácio ali conversando, e isso mostra pra gente uma coisa muito interessante. Dona Leopoldina e Dom Pedro I, eles conversavam muito sobre a situação do Brasil, porque ela não assinaria a Carta de Independência do Brasil no dia 2 de setembro se eles já não tivessem conversado e ela não soubesse quais eram os pensamentos e a ideia de tomada de ação que o marido dela teria. Então ela faz uma escolha sabendo que o Dom Pedro ia apoiar essa escolha dela. Imagina se não apoia, gente, que situação para Dona Leopoldina, né? Mas acontece, segundo registros que a gente tem do grupo que acompanhava Dom Pedro, a gente sabe, né, já não é mais novidade para ninguém, talvez para alguém aí mais velho, mas nas escolas eu dou aula já há 10 anos e sempre ensinei a história do Brasil, falando essa diferença entre história factual e oficial, falando um pouquinho sobre qual era a realidade do Dom Pedro, né? Ele é pintado lá no quadro do Pedro Américo, vou colocar ele aqui, ó, para você ver, como um garboso, num asalão bonito, né? Mas na verdade as viagens da descida da serra aqui para Santos não eram feitas a cavalo. O cavalo não era um animal muito seguro
para caminhos muito íngremes, enlameados e cheios de curva. Eles usavam as mulas, né? Então, basicamente, o Dom Pedro estava ali mais para um tropeiro do que para a realeza. E para ajudar na volta, não se sabe bem o porquê, ele estava adoentado, né? Ele estava ali provavelmente com algo que os médicos hoje chamariam de virose. Mas ele precisava parar diversas vezes no caminho para ir, como um dos acompanhantes dele diz, prover-se no matagal, né, no denso matagal, porque na verdade a gente precisava ir defecar na relva, né, basicamente. Então fazia essas pausas. Então você imagina, né, uma pessoa que está com virose, está desidratada por conta da diarreia, num caminho no lombo da mula, que demora vários dias, e aí você já tá prostrado, a gente aqui andando de carro, assim, já às vezes tá meio prostrado, né, quando fica doente, imagina Dom Pedro. E fora isso também, você tinha todo o pó da viagem, né, então ele não tinha todo aquele garbor. Mas imagina o que seria do Brasil passar essa ideia. Talvez você não aceitasse um herói nacional nessas condições, porque a gente gosta de ter um herói que é melhor, que não tem defeitos. Então a gente tira os defeitos para pintar esse herói. Geralmente é isso que a gente faz. Então na construção dessa identidade do herói nacional para o país que estava se formando, era preciso colocar ele bonitão lá em cima do cavalo, porque era a imagem que ele precisava passar. Mas não muda o fato que ele gritou independência ou morte, que a independência já tinha sido assinada e que as províncias queriam a separação de Portugal. Tá vendo? A roupa que ele estava usando não faz diferença, né? A questão é o conceito, é o fato. E ele então, depois de gritar independência ou morte, ele fala isso só para os grupos que estão ali com ele, eles acabam saindo e disseminando, falando para os outros grupos, agora o Brasil é independente. E assim começa o processo de consolidação da independência do Brasil, o reconhecimento dessa independência e os caminhos políticos e econômicos que a gente vai chegar até os dias de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Vou falar um pouquinho mais sobre alguns outros temas ainda falando sobre a história do Brasil. E, gente, compartilhe o vídeo se você curtiu, se inscreve lá no canal do YouTube se você tá vendo aqui pelo Instagram. Se você tá vendo no YouTube, segue a gente lá no canal no Instagram, Passeios e Leituras. E ajuda aí, compartilha, ajuda a gente a crescer, disseminar um pouquinho o aprender pelos livros. E novidades estão chegando por aí. Eu espero que você goste, que você acompanhe e deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve e pede para os seus amigos seguirem também. Vou ficar muito feliz. Obrigada e até o próximo episódio.